Então vamos lá começar. Ombro congelado, né? Quando eu estava na faculdade de medicina, eu sempre me perguntava, eu ouvia falar ombro congelado, e a imagem que vinha na minha cabeça era de um ombro e alguma coisa congelando aquele ombro congelado de alguma forma. Durante a faculdade, você vai experimentando as coisas no início e pela primeira vez isso sempre gera algumas coisas. E isso, hoje, a gente sabe que não é verdade. O ombro congelado não tem nada a ver com o ombro estar dentro do congelador. E sim uma limitação no ombro. E é isso que a gente vai discutir. A Academia Americana de Ombro e Cotovelo determina uma definição para ombro congelado, ou capsulite adesivo, que é de etiologia incerta, caracterizada pela restrição na amplitude de movimento, tanto ativa quanto passiva, na ausência de um fator intrínseco conhecido no ombro. Tá? Então, essa é a definição padrão da Academia Americana de Ombro e Cotovelo para a capsulite adesiva. Então, vamos olhar mais a fundo o que vem a ser essa capsulite adesiva. Afeta 2 a 5% da população. As causas podem ser idiopáticas ou secundárias, tá? A gente vai falar mais sobre as causas idiopáticas aqui. As causas secundárias podem ser vistas de outra forma. Acomete principalmente mulheres entre 40 e 60 anos de idade, o lado não dominante, tá? E existe os fatores de risco, como história familiar positiva, pacientes com doenças autoimunes, principalmente a diabetes e alterações na tireoide. Existe predisposição genética que leva ao início da capsulite adesiva. Existe uma associação grande com o Dupuytren, que é uma doença da causa fibrose no tecido de partes moles, tanto na mão como nos pés, ou até na região do pênis, e também associada a artropatias soronegativas, como a HLA-B27, os pacientes que possuem isso. É uma doença considerada autolimitante, que pode durar em torno de 1 a 4 anos, causando ou não sequelas. Tá? Então, essa doença é dividida em estágios. Alguns lugares vocês vão ver que os estágios podem ser até 4 estágios. Eu gosto de dividir em 3 estágios, que é assim que eu vejo o meu paciente. Então, assim que o paciente chega se queixando de dor, eu já tento identificar através daquela investigação diagnóstica, através da entrevista com o paciente, da anamnese, e durante o exame físico também, se eu identificar possíveis red flags para a capsulite adesiva, eu tento já classificar esse paciente em uma dessas fases, tá bom? Então, existe a fase de início de congelamento, tá? Que é o freezing. Existe a fase do ombro propriamente dito congelado e existe a fase de descongelamento, tá? Então, vamos ver o início do congelamento, o que é que acontece nessa fase clinicamente. O paciente tem muita dor, tem um início da limitação na amplitude de movimento, mas ele ainda possui amplitude de movimento. Então, é muito importante que, durante o exame físico, os dois lados sejam avaliados. Só assim você vai ter certeza de que aquele membro acometido está limitado funcionalmente em relação à amplitude de movimento passivo. Você compara ao lado contralateral. E o que acontece dentro da articulação? Acontece muita sinovite, que é inflamação, mas ainda não tem adesões ou contraturas naquela articulação, tá? Então, a gente vê isso dentro da articulação, caso uma cirurgia seja feita, artroscópica, é isso que você vai enxergar. E, histologicamente, a gente vê uma infiltração de células inflamatórias no sinóvio. A fase de congelamento, a fase que o ombro já está congelado, o que é que acontece? A dor é
insuportável, assim que o paciente chega. Ele não sequer deixa você tocar no ombro dele. Associada a essa dor exuberante, existe uma limitação funcional característica do paciente com capsulite adesiva. É uma perda global da amplitude de movimento, não só aquela perda inicial, e muitas vezes se dá às custas da rotação externa. Tem menos sinovite, essa sinovite já começa a ser transformada a nível celular, e existe o início da obliteração do recesso axilar e o início das formações das adesões. Então, essas adesões já estão formadas, o recesso axilar no ombro começa a diminuir, desaparecer, fazendo com que a cápsula se contraia. Então, essa fase é a fase que, infelizmente, a gente vê muitos pacientes procurando médico nessa fase. A fase inicial, ele ainda acha que consegue reverter com um anti-inflamatório em casa e só simplesmente a gente chama de... O paciente tende a cuidar mais do ombro e não realizar a amplitude de movimento. Isso faz com que a capsulite adesiva tenda a progredir. Histologicamente, se existe uma proliferação sinovial grande, existe a fase de descongelamento. Essa fase pode vir em qualquer momento, pode vir dentro de 1 ano, pode vir dentro de 3 anos, não existe uma regra específica para isso, tá? Então, é muito importante que seja identificado de maneira rápida. Então, a limitação funcional e a rigidez articular é persistente, a dor diminui bastante, mas o paciente não consegue fazer a amplitude de movimento de maneira natural, normal. Existe uma pequena melhora na amplitude de movimento, justamente porque a dor está desaparecendo, porém, isso não significa que está melhorando. Existem as adesões avançadas e uma restrição absurda na articulação glenomeral. Tá? Então, histologicamente, a gente vê tecido colágeno denso dentro da cápsula. O que acontece na cápsula é uma contratura, adesão, como eu falei, no recesso axilar e próximo da região do colo humeral. O volume capsular interno diminui de maneira absurda. E o que é enxergado na cápsula, ou dentro da articulação, são os espessamentos de estruturas de partes moles, como o intervalo rotador, que é o espaço entre o subescapular, o bíceps e o supraespinhoso. O ligamento coracomeral vai estar espessado, fazendo que o espaço dentro da articulação diminua também. E, como eu falei, o recesso axilar. Tá? Então, basicamente, o que acontece? Numa articulação normal, você vê o espessamento, você vê a cápsula com recesso normal, e à direita você consegue enxergar a inflamação e já toda a contratura acontecendo e a diminuição do recesso axilar, certo? E isso, como que a gente identifica? A gente identifica na ressonância magnética. Então, à esquerda a gente vê uma ressonância magnética de um paciente com uma lesão maciça do manguito rotador, não vem ao caso, porém sem contratura da capsular. Então, o espaço do recesso axilar está preservado, ao passo que à direita, um paciente com avançado grau de capsulite adesiva, simplesmente o recesso axilar é inexistente. Então, a melhor forma de vocês identificarem essa lesão é a partir da ressonância magnética em corte coronal, tá bom? Em T2, em corte coronal. Em seguida, um corte axial, você também consegue identificar esse espaço diminuído, mas a melhor forma ainda é o corte coronal. Então, o que acontece a nível celular é a proliferação de fibroblastos, com tipo 1 e tipo 3 de colágeno, transforma. Todos esses fibroblastos se transformam em miofibroblastos, têm um componente muscular, alteram proteínas que são responsáveis pela formação de scar,
de cicatrizes na cápsula através dessa inflamação, porque existe um elevado número de citocinas inflamatórias, né, a nível celular. Então, tudo isso que acontece, isso pode acontecer de forma idiopática, como eu falei no início, ou pode acontecer de forma secundária, como, por exemplo, decorrência de um trauma. Tá? Então, essas células inflamatórias são liberadas, altera as metaloproteases e os miofibroblastos, formando esse scar, que são esses tecidos cicatricionais, digamos assim, e faz uma contratura na cápsula articular, tá? Isso a nível celular. Eu sei que isso parece um pouco confuso, você pode fazer. Junta tudo isso que eu falei, coloca no liquidificador, mistura, e o que acontece? Na capsulita adesiva inflamação causa contratura. É isso que você tem que identificar. Isso é uma dica para o tratamento. Como que eu vou tratar esse paciente? Eu tenho que tirar a inflamação desse paciente e tenho que fazer com que essa articulação se movimente. Entendendo a doença, você entende o tratamento. Você deduz o tratamento e faz com que ajude o seu paciente. Então, primeiramente, antes de fazer o tratamento, existem os diagnósticos diferenciais que você tem que tirar, tem que determinar que não são esses diagnósticos, como o síndrome do impacto, que pode levar a dor, inflamação, consequentemente o paciente tem uma limitação funcional pela dor, ele mesmo pode restringir sua amplitude de movimento por conta da dor. O impacto interno glenumeral, que leva também à limitação funcional, então tem que ser levado em consideração e evitar que esse seja o diagnóstico que você trate com uma capsulite adesiva. As lesões do manguito rotador, óbvio, também levam à limitação funcional pela ausência da integridade do tendão e pela dor. E lesões labrais ou cistos labrais, que também podem levar a limitações funcionais. Tá? Então, esses são os principais diagnósticos diferenciais. O tratamento vai variar, pode ser um tratamento conservador ou um tratamento cirúrgico. O tratamento de início sempre será conservador. E o que é que eu preconizo para os meus pacientes? A fisioterapia direcionada à amplitude de movimento. E eu escrevo isso na minha prescrição. Amplitude de movimento agressiva. O que é que eu quero com isso? Eu quero que essas adesões que acontecem na cápsula e contraturas sejam rompidas durante a fisioterapia. E eu escrevo de maneira absoluta, sem exercício de fortalecimento muscular. Porque, primeiramente, eu preciso de amplitude de movimento. O fortalecimento muscular faz com que a articulação tenha uma limitação pequena, mas tenha uma limitação na amplitude de movimento. Então, não é isso que eu quero. Injeções de corticoide intraarticular, guiada por ultrassom, ou o PRP, que é as injeções de plasma rico em plaquetas, que hoje também é utilizado, ainda não é FDA approved, mas está caminhando para isso. A gente utiliza off-label e nós temos resultados muito bons, resultados que possivelmente vão fazer com que o PRP seja aprovado pelo FDA para uso na capsulite adesiva. Tá? Então, eu trouxe um artigo da literatura, que foi do ano passado, foi publicado na revista de PM&R, de Fisiatria, em 2019, e mostra justamente um comparativo entre o corticosteroide e o PRP. Um estudo prospectivo com 60 pacientes, dividiram bem, fizeram duas coortes semelhantes, são 30 pacientes em cada grupo, e o que eles faziam era a injeção de corticoterapia, como metilprednisolona, e a injeção de PRP na articulação, certo? Então, os resultados que eles trouxeram foi através da injeção intraarticular guiada por ultrassom,
foi de uma significativa melhora nos valores de dor e função reportada pelos pacientes. São índices que, hoje em dia, todos os nossos trabalhos, principalmente os trabalhos clínicos prospectivos, nós utilizamos o Patient Reported Outcomes, que são os resultados reportados pelos pacientes, como o nosso guia para aquela conduta, se a conduta foi excelente, boa, moderada ou ruim. Então, houve um statistically significant improvement, tanto na dor como na capacidade funcional desses pacientes, utilizando o PRP em comparação à corticoterapia com injeções guiadas por ultrassom. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo de como a gente faz a coleta do PRP e a administração do PRP na nossa clínica. Isso tudo é feito na clínica, um dia normal de clínica. Você separa os pacientes que você quer fazer a injeção, guiada por ultrassom, e a gente faz o preparo. Nós temos a centrífuga, a gente faz o preparo do plasma rico em plaquetas na hora e já injeta no paciente. Então, eu vou mostrar para vocês. Esse é um caso não é um caso de adesivo, de capsulite adesiva, é um caso de uma lesão parcial do manguito rotador, que também a gente utiliza. Vocês vão ver que a injeção foi feita no espaço subacromial, tá? Então, no primeiro slide à esquerda, você vê a coleta do sangue venoso, normal. Então, é coletado 50 ml de sangue daquele paciente. É colocado no primeiro container. Se você vê na foto do meio, o primeiro container, ele é preenchido com todo aquele 50 ml de sangue e é adicionado 10 ml de citrato de sódio, que é um anticoagulante, tá? Para viabilizar aquela solução. Em seguida, depois de colocado o sangue coletado pelo paciente e o citrato de sódio no primeiro container, vocês veem que na imagem da esquerda, no vídeo da esquerda, existem 2 containers. O primeiro, onde está sendo trabalhado com o sangue vindo do paciente, agora está sendo injetado o citrato de sódio. Existe o container no mesmo vídeo, o container que está vazio logo ao lado, que vai ser utilizado posteriormente, certo? Então, em seguida, depois de coletado esse sangue misturado com o citrato de sódio, essa solução vai para a centrífuga. A centrífuga é aquela máquina que está logo ali atrás, em branco, no vídeo, tá bom? Então, nós vamos colocar... Isso é pesado para um controle nosso de quanto que a gente está coletando, quanto a gente está injetando. Isso é um controle nosso que a gente faz, tá? Então, essa solução vai para a centrífuga, passa 1 minuto e meio na centrífuga, a uma rotação de 3.800 rotações por minuto, certo? Depois que sai da centrífuga, vocês vão ver a imagem do meio. É assim que sai da centrífuga. Separado as células vermelhas do plasma juntamente com a plaqueta. No vídeo da direita, está sendo coletado o plasma misturado com as plaquetas, certo? Depois que esse plasma é coletado, tem plasma e plaqueta separado das células vermelhas, ele vai ser novamente introduzido na centrífuga por mais 5 minutos para separar plaqueta de plasma. Então, a gente sabe que a plaqueta é mais densa, ela fica na parte de baixo. O plasma fica na parte de cima. Então, no vídeo da direita, nós já estamos tirando o excesso de plasma e deixando apenas pouco plasma rico em plaquetas. Então, a solução final é de 7 ml de plasma rico em plaquetas. Tá? Depois, em seguida,
a gente faz somente mistura essa solução de aproximadamente 7 a 5 ml, e essa é a solução que vai ser injetada no ombro do paciente. Tá? Então, em seguida, é feito um ultrassom diagnóstico para identificar a lesão. Mais uma vez, mesmo já sabendo, você faz o ultrassom diagnóstico no ombro. Isso aí não é estéril. Tá? Em seguida, o paciente é preparado para o procedimento estéril. E aí sim é feita a injeção do plasma rico em plaquetas no espaço subacromial. Nesse caso, porque era uma lesão parcial do manguito rotador, ou no caso de uma lesão com uma capsulite adesiva, que é o que nós estamos conversando aqui, a injeção é feita dentro da articulação glenomerular. Tá? Então, vocês podem ver no vídeo e nas imagens, não tem uma... Vocês conseguem ver minha seta aqui, mexendo? Sim ou não? Alguém? Sim, Alô? dá para ver sim sua seta. Então, o que dá para ver aqui no ultrassom é o tendão do supraespinhoso. Aqui é o footprint, onde fica o tendão do supraespinhoso, na grande tuberosidade, a cabeça humeral, a articulação vai estar nesse espaço aqui, e a injeção está vindo de lateral para medial, de cranial para caudal, em direção ao supraespinhoso. Tá? E aí é feita a injeção do PRP, no caso, na lesão parcial. Mas também existe o tratamento cirúrgico. Pacientes que falham todos esses tratamentos que a gente discutiu, né? E, de certa forma, não há mais nada a ser feito a não ser uma desobstrução mecânica da cápsula e da articulação. A gente vai se aprofundar um pouco mais no tratamento fisioterápico com o Flávio. Como eu já vou encerrar a minha apresentação, eu já vou falar para vocês sobre o tratamento cirúrgico. Eu trouxe uns casos, mostrar o que é que a gente vê dentro da articulação. Esse aqui é uma articulação com a lesão do manguito, maciça, sem capsulite adesiva. Então, eu queria mostrar a vocês o que acontece. Na imagem, isso é uma Vou tentar mostrar aqui para vocês, eu não estou conseguindo mostrar a seta. Mas a imagem é a vista pela artroscopia. Minha seta desapareceu aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Bom, não estou conseguindo mostrar a seta aqui, gente. Infelizmente. Vou voltar. Enfim, essa é uma vista artroscópica, de posterior para anterior, onde essa estrutura mais espessa na frente, na porção anterior do ombro, é o músculo subescapular. À direita você vê a cabeça humeral, à esquerda a glenoide, a cavidade glenoide. E logo próximo à esquerda, na estrutura de partes moles, é o labrum desse paciente. Então, isso é uma articulação normal, sem capsulite adesiva. É isso que a gente vê sempre que vai fazer uma lesão do manguito, uma lesão labral posterior, ou uma descompressão subacromial, onde o paciente não possui nenhuma obstrução mecânica na cápsula, nenhuma contratura ou adesão. Agora, num paciente que possui a capsulite adesiva, não existe o recesso na ressonância, o recesso axilar inferior. Você consegue ver no corte axial também que existe uma diminuição do espaço articular e da cápsula em geral. E o que a gente consegue ver é sinovite dentro da articulação, representado por toda essa inflamação, esse aspecto vermelho dentro da articulação, e essa membrana extra que não existia. Se você lembrar da imagem anterior, o subescapular mais o labrum, e aqui você vê um excesso de como se fosse o labrum tivesse crescido. O que é isso? São as adesões e as contraturas que cresceram, que apareceram dentro da articulação. Então, a cirurgia simplesmente consiste em retirar tudo isso.
tá? Então, inicialmente e após a release. Depois de eliminar toda essa contratura, no intraoperatório, a gente já observa uma melhora na amplitude de movimento passiva desse paciente, tá? O que é feito até antes da cirurgia. O paciente, sob anestesia geral, antes de entrar na cavidade, o que eu faço tento romper todas essas fibras o máximo que eu posso sem a cirurgia, depois entro na cirurgia e termino de fazer com um instrumento chamado radiofrequência, ou radioablação. Eu tenho outro caso também, da mesma forma, o paciente tem um excesso de contratura da cápsula e depois de feito o release, isso se abre e a amplitude de movimento acontece de maneira natural. Tá? No pós-operatório, a única coisa que eu faço com esse paciente, quando não tem nenhuma associação com lesão do manguito, eu deixo o paciente com um sling, com uma tipóia para conforto, mas eu inicio a fisioterapia de imediato. Inicio aggressive range of motion de imediato para que esse paciente não perca tudo que a gente conquistou durante a cirurgia, tá? Então é muito importante o timing na hora de mandar o paciente para o seu colega fisioterapeuta. Isso é coordenado antes da cirurgia. O paciente inicia imediatamente. Então, o sucesso dessa cirurgia, desse tratamento para essa doença, se dá através do paciente, do cirurgião e do fisioterapeuta. Sem um desses três, não acontece nada. Tá? Então, é muito importante você identificar, classificar esse paciente, correr atrás do prejuízo e tratar o mais rápido possível de maneira adequada para cada caso. Nem todo mundo precisa de tratamento cirúrgico, nem todo mundo vai se satisfazer com o tratamento conservador. Obrigado. Obrigada, doutor Diego. Nós temos 2 perguntas, por enquanto. Essas perguntas o pessoal que está assistindo que está colocando no chat do YouTube. Perguntaram assim: o que o senhor acha das injeções articulares utilizando ácido hialurônico? Boa pergunta. Tá? Hoje, as injeções de ácido hialurônico para capsulite adesiva não são indicadas. Certo? As injeções de ácido hialurônico são indicadas para processos inflamatórios crônicos, como a osteoartrose na articulação, e não para um problema de partes moles que acontece por conta da contratura da cápsula articular. Então, isso eu não indico, não acho que seja indicado por ninguém, tá? E eu nunca nem vi a descrição desse tipo de procedimento para a capsulite adesiva. E a outra pergunta é que o senhor colocou intervenções que envolvia agulha. Se o paciente se recusar a fazer um tratamento com agulha, tem como fazer esse tipo de tratamento por outra via? Bom, sempre deve ser levado em consideração a opinião e o desejo do paciente, certo? Isso, ninguém está aqui para determinar o que é o melhor para aquele paciente a todo custo. Nós somos facilitadores e educadores, é assim que eu acho que nós devemos se postar diante dos pacientes. Então, você deve expor para os pacientes a sua opinião baseada em evidências, óbvio, não somente sua crença porque você crê. A experiência conta muito, isso é uma evidência também, a experiência pessoal, certo? Como você tem 500 casos, bom, essa sua experiência conta muito, tá? E o paciente tem condição de tomar uma decisão em relação a tudo que você expor.
Então, se você chega a um impasse onde a fisioterapia não está sendo útil, porque, por exemplo, o paciente vai na fisioterapia, mas a dor é intensa, ele não deixa o fisioterapeuta tocar nele. Isso acontece muito. E o fisioterapeuta vai me ligar e vai dizer, pô, você manda um paciente aqui para mim e o paciente não me deixa fazer nada, eu não posso fazer nada também, certo? Então, a melhor forma de resolver esse impasse é buscar a opinião do paciente, certo? Uma das coisas que eu faço na hora que isso acontece, que a minha conduta inicial é de mandar o paciente para a fisioterapia, para que ele tenha aquela amplitude de movimento restabelecida. Se o paciente não permite de jeito nenhum, eu sempre ofereço bloqueio de nervo supraescapular para alívio da dor imediata e a injeção de corticosteroide ou PRP na articulação. Porque isso vai dar um alívio imediato da dor e vai fazer com que o paciente consiga fazer a fisioterapia de maneira um pouco menos dolorosa. Caso o paciente, mais uma vez, não queira passar por nenhum tipo de procedimento desse nível, a única coisa que você pode fazer é oferecer o tratamento cirúrgico ou estar disponível para quando ele realmente quiser lhe procurar para tratamento. Você não pode forçar o paciente a fazer tudo, tá? Porém, você tem que deixar o paciente ciente das consequências disso. Por isso que nós somos educadores. Você não é obrigado a forçar o paciente a fazer nada, mas você deve deixar ele consciente das escolhas dele. Se ele desejar fazer a fisioterapia, tem uma consequência. Se ele desejar fazer um procedimento como uma injeção, tem outra consequência. Uma cirurgia tem outra consequência. Não fazer nada é uma opção e tem outra consequência. Tá? Mais uma pergunta. Anne Aragão perguntou o seguinte: o que acha da junção tratamento medicamentoso, como indicado pelo senhor na palestra, e a fisioterapia, os dois em conjunto ou em momentos e fases distintas? Como é que acontece no tratamento do senhor? Eu sempre inicio o tratamento medicamentoso no primeiro dia que eu vejo o paciente e a fisioterapia o mais rápido possível. Então, se eu puder começar a fisioterapia, se eu vejo um paciente de manhã e eu puder começar a fisioterapia à tarde, eu começo. Eu já prescrevo um anti-inflamatório potente, como, por exemplo, meloxicam, e o paciente já inicia a fisioterapia, tá? Então, eu faço sim os dois em conjunto. Pronto, por hora, essa foi a última pergunta. Um módulo temático. Se mais alguma surgir após a palestra do professor Flávio, eu volto. Ok? Agora nós vamos dar continuidade. Muito obrigado, doutor Diego Lima. De nada. Agora nós vamos dar continuidade com o doutor Flávio Martins, com o tema Relato de Caso, Abordagem Clínica e Funcional. O doutor Flávio Martins é fisioterapeuta, especialista em ortopedia e traumatologia pela Universidade Estácio, especialista em fisioterapia esportiva pela Sociedade de Fisioterapia Esportiva, professor do curso de fisioterapia da Universidade Tiradentes e professor em cursos de graduação ou de pós-graduação. E é membro do Laboratório de Controle Motor e Equilíbrio Corporal da Universidade Federal de Sergipe. Boa tarde, professor Flávio. Pode dar início à sua palestra. Boa tarde a todos. Consegue me ouvir, Bárbara? Sim, o áudio está perfeito e a imagem também. Pode dar início. Primeiro, queria agradecer ao meu amigo Diego Lima pela excelente apresentação. Obrigado, por nos apresentar como vocês, médicos, clínicos, trabalham diante desse problema que é a capsulite adesiva, essa síndrome tão complexa e tão desafiadora. Eu vou agora, pessoal, comentar justamente sobre como nós, fisioterapeutas, podemos ajudar esses pacientes que sofrem com a capsulite adesiva. Só para vocês entenderem, a capsulite adesiva é uma condição que vai gerar principalmente dor
e rigidez. A dor ela é bem clássica, ela inicia no início do problema, com o passar do tempo, essa dor vai sendo bem menor, em contrapartida, o que vai acontecendo é que existe agora um quadro de rigidez articular. E isso leva o paciente a ter graus elevados de incapacidade funcional. E o grande problema da capsulite adesiva, infelizmente, é porque não existe uma razão clara. É como o Diego mostrou, né? Bota tudo no liquidificador, enfim. É uma contratura, mas por que essa contratura, de certa forma, se desenvolveu, né? Isso ainda não está claro. E o grande problema da capsulite adesiva é que ela pode durar até 4 anos, como o Diego comentou na aula dele. Então, é uma doença que, de certa forma, é muito desafiadora para nós fisioterapeutas e, claro, para os médicos. Eu trouxe alguns dados epidemiológicos, só para vocês terem noção, acomete aí 2% da população em geral, de 10% a 20% naqueles pacientes adultos que são diabéticos, com predominância em pacientes que são insulinos dependentes. E, por incrível que pareça, 70% desses pacientes são mulheres, na faixa etária de 40, 60, 65 anos. E o número alarmante é que 14% desses quadros de capsulite adesiva pode ocorrer de forma bilateral e ao mesmo tempo. E eu trago aqui para vocês um vídeo de uma paciente que, inclusive, ela está aqui assistindo esse simpósio. Queria mandar um beijão para ela. Já trato essa paciente há mais ou menos uns 8 meses. E é um paciente que tem uma capsulite bilateral, né? Observe o padrão de movimento dessa paciente. E ela, por ser insulino dependente, acabou evoluindo de forma bilateral. O que a gente precisa entender nesses vídeos aqui é que até mais ou menos 80 graus, essa paciente ela tem uma boa mobilidade glenomerular. Porém, após 80 graus, ela começa a fazer uma extensão no tronco, ela começa a ter esse padrão compensatório, justamente para aumentar a mobilidade do ombro, ok? Queria mandar um abração para ela, uma paciente querida. Já passamos vários perrengues, né, minha amiga? Mas, graças a Deus, está evoluindo. Forte abraço, minha amiga. E existem algumas características clínicas que, de certa forma, vão facilitar o diagnóstico diferencial, tanto para os médicos quanto para os fisioterapeutas. O que acontece? Essa condição clínica, geralmente, acomete pessoas ali na faixa etária de 40 a 65 anos. E o que é marcante na capsulite adesiva, principalmente, é a perda de movimento para flexão e, claro, é muito evidente nesses pacientes, a diminuição da rotação externa. E esses pacientes cursam com uma alteração importante na mobilidade ativa e passiva, justamente pelo quadro instalado de rigidez articular. Além de alteração na mobilidade, esses pacientes cursam com presença de dor noturna, é um sinal marcante também no início da capsulite adesiva. E além da dor noturna, existe um comprometimento muito grande em relação às suas atividades funcionais. Para imaginar, o meu paciente tem dor, tem rigidez. É claro que ele vai ser, de certa forma, comprometido na sua função. Infelizmente, para pensar que um paciente ele vai dormir e, nesse momento, a dor se intensifica. Como é que ele consegue dormir? Sendo assim, ele vai ter distúrbios do sono, né? Então, vai ser aquele paciente que, quando acordar, vai estar um pouco mais sonolento. Enfim, vai ser uma complexidade de sintomas envolvidos nessa doença. Como o Diego comentou, a capsulite adesiva ela pode ser classificada em estágios, né? Algumas literaturas trazem aí 4 fases, outros trazem 3 fases, né? O que eles trazem realmente é que o primeiro estágio ele pode ser confundido com a famosa síndrome do impacto subacromial. Por isso que eles não consideram esse estágio 1 chamado de pré-adesivo. Nessa primeira fase, esses pacientes apresentam uma dor aguda ao final da DM, tanto passiva quanto ativa. E tem uma duração aí de 3 meses. Nesse momento, ocorre uma reação sinovial difusa. Por que algumas literaturas não consideram essa fase? Porque não existe ainda uma aderência ou contratura na cápsula articular. Por isso que eles não consideram. Mas o que é marcante nessa fase é a perda precoce do movimento de rotação externa com o manguito rotador intacto. Essa é a marca registrada da capsulite adesiva.
Então, para não confundir com a síndrome do impacto, o diagnóstico diferencial estará destinado principalmente para o movimento de rotação externa. Esses pacientes geralmente apresentam ali de 5 a 10 graus de rotação externa. É claro, nessa fase pré-adesiva vai ter um pouco mais, mas essa perda extensa da rotação externa é um sinal marcante da capsulite adesiva. No estágio 2, que é o estágio de congelamento, onde o paciente vai apresentar quadros intensos de dor, e essa fase ela pode durar de 3 a 9 meses, é um momento onde o paciente tem muita dor, consequentemente, ele vai perdendo de forma gradual a mobilidade ativa e passiva. E isso ocorre em múltiplos ângulos. Nessa fase, ocorre uma sinovite proliferativa e leva ao colabamento das paredes dos recessos articulares, o que vai, levar ao surgimento dessa aderência na cápsula. Em seguida, inicia a fase 3, que é o momento onde a cápsula em si vai se congelar. Ela é chamada de congelado. Neste momento, o que é marcante nesses pacientes é a rigidez e não a dor, porque agora os pacientes apresentam dores mínimas. Essa fase pode durar de 9 a 15 meses e o paciente vai apresentar uma perda significativa na sua ADM passiva e ativa. É o momento onde o paciente não consegue fazer mais a flexão do ombro. Se perder a flexão do ombro, significa que existe já a presença de uma fibrose cápsula ligamentar, o que vai gerar a perda do recesso axilar, que vai dificultar, essa flexão do ombro, ou seja, a ADM, a amplitude de movimento desse paciente, estará restrita em todos os movimentos. E a última fase, que é a fase 4, que é a fase de descongelamento, onde se tem a resolução da dor, porém essa rigidez ela persiste. E essa fase, Flávia, pode durar quanto tempo? Enfim, pode durar até 4 anos. Capsulite é tudo muito novo. A gente sabe pouquíssimas coisas sobre esse assunto. E essa restrição ADM passiva, nesse momento, é menor, e ativa, a restrição passiva é menor, e a restrição da ADM ativa é muito maior. E essa restrição de mobilidade ainda é em todos os movimentos do ombro, flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna, externa, enfim, em todos os movimentos do ombro. Beleza. Entendi o que acontece fase por fase, só que agora nós temos uma nova classificação. Kelly e colaboradores realizaram um sistema de classificação voltado para o nível de irritabilidade dos tecidos. Isso é muito bom, por quê? Porque facilita a elaboração de um tratamento fisioterapêutico, porque nós vamos, de certa forma, determinar nossas condutas baseados na dor, na ADM e na extensão da incapacidade desse paciente. Então, o paciente ele vai ser classificado em 3 níveis: irritabilidade alta, moderada e baixa. Quando o paciente apresenta esse quadro clínico de irritabilidade alta, significa que ele apresenta alto nível de dor, numa escala EVA aí, maior que 7. Além disso, vai ter dor noturna ou em repouso de forma constante. E quando você aplicar aqueles questionários funcionais, como, por exemplo, Kick-Dash, ASES, ele vai apresentar uma incapacidade alta nos questionários. Além disso, ele apresenta dor antes do final da ADM, seja passiva ou ativa. E, neste momento, ele tem uma ADM ativa significativamente menor do que a passiva, devido à presença de dor. É claro, se eu tenho presença de dor, isso dá uma sinalização de hipoativação muscular, então o paciente perde essa capacidade de força, nos músculos que agem na articulação glenomeral, principalmente. Já quando o paciente está na fase de irritabilidade moderada, ele vai apresentar uma escala EVA entre 4 e 6, a dor noturna e em repouso já se torna intermitente, nos questionários vai apresentar incapacidade moderada, e a dor no final da ADM ainda continua, tanto passiva quanto ativa. E neste momento, na irritabilidade moderada, a ADM ativa será igual à ADM passiva. Já quando o paciente apresenta uma baixa irritabilidade, ele vai apresentar baixos níveis de dor, menor que 3, já não apresenta dor noturna ou em repouso. Os questionários já têm uma boa pontuação, mostrando uma incapacidade mínima. Ele só apresenta dor quando você faz pressões excessivas no final da ADM passiva, ou seja, quando você chega lá no ombro do paciente,
chegou no limite, né? Quando você tenta forçar, ele sente essa pressão excessiva, essa dor na pressão excessiva causada pela movimentação passiva. Nesta fase, mesma coisa, a amplitude de movimento ativa vai ser a mesma que a amplitude de movimento passiva. Beleza, mas como nós, fisioterapeutas, né, vamos montar um programa terapêutico nos pacientes que apresentam essa condição clínica, nós precisamos nos basear através dos estágios da capsulite adesiva ou através do grau de irritabilidade dos tecidos? Vamos lá. No meu entendimento, o médico ele precisa entender muito sobre os estágios da capsulite adesiva. Não que o fisioterapeuta não precise, mas os estágios, eu digo que os estágios são mais clínicos. Já o grau de irritabilidade, ele é mais fisioterapêutico, é mais funcional, porque através do grau de irritabilidade, eu sei a demanda que o meu paciente, né, a demanda funcional que o meu paciente vai conseguir exercer. Sendo assim, existem algumas estratégias de intervenção segundo o nível de irritabilidade do tecido. E essa classificação, com base na irritabilidade, não é baseada no tempo da lesão, mas sim na sintomatologia, no quadro clínico do paciente. É claro, quando os pacientes estão nos estágios iniciais da capsulite adesiva, eles apresentam alta irritabilidade. Da mesma forma, quando eles chegam nos estágios finais, já apresentam baixa irritabilidade. Se vocês quiserem um artigo para se basear nesse modelo voltado para o nível de irritabilidade, está aqui. É um artigo que traz uma proposta de tratamento justamente se baseando no nível de irritabilidade. Ele dá aqui as modalidades terapêuticas. Eu vou destrinchar um pouco agora, né, justamente sobre essas modalidades. Enfim, estou com um paciente, ele se encontra em um momento de irritabilidade alta. Quais seriam as condutas terapêuticas mais indicadas para esse paciente? Se o paciente apresenta dor, é claro, eu preciso utilizar de estratégias que venham a promover analgesia. Ok? Na fisioterapia, nós utilizamos calor, né, o gelo, TNS, ultrassom laser. Mas, Flávio, esses recursos apresentam boas evidências? Veja só, para o tratamento do ombro, não. Muitas vezes esses recursos não apresentam boas evidências. Ok? Mas eu trouxe aqui um modelo, né, um desenho terapêutico. Qual é o melhor? Não sei. Né? Qual é o melhor? Eu sempre falo que o melhor meio de promover analgesia é o exercício, não tem outro, é o padrão ouro. Em relação à amplitude de movimento, nós podemos utilizar de técnicas manuais, as mobilizações articulares de baixa intensidade em ADM acessória, livre de dor. Percebam, o paciente está com um quadro de irritabilidade alta. Neste momento, eu preciso utilizar de técnicas manuais grau 1 e grau 2, ok? E essas técnicas têm que ser destinadas principalmente para articulação glenomeral, escapulotorácica, e eu esqueci de colocar aqui a externoclavicular. Não podemos negligenciar a articulação externoclavicular, até porque é uma articulação de 3 graus de liberdade, ok? Não podemos esquecer da clavícula. Ontem o Gustavo Pilon mostrou para vocês, né, a avaliação da clavícula, e isso vai ser primordial durante a tomada de decisão clínica. Além disso, nós podemos, né, realizar exercícios de mobilidade para a coluna cervical e coluna torácica. E isso vai ser determinante no meu resultado terapêutico. Até porque, quando eu for para a próxima fase, eu preciso que esse paciente tenha uma boa mobilidade de coluna cervical e coluna torácica, justamente para fazer os exercícios de forma ativa, utilizando o tronco. Além disso, nós podemos utilizar das técnicas miofaciais, como, por exemplo, né, as técnicas para inibir pontos de gatilho. Se você avaliar um paciente com capsulite adesiva, quando você pega no deltoide, parece uma pedra, né? Ele é bem rígido. Então, o deltoide, trapézio superior, elevador da escápula e infraespinhal são os músculos que mais apresentam os pontos de gatilhos, né? Porém, qual a melhor técnica? Aquela que você sabe realizar com melhor precisão. Uma coisa que é primordial, todo paciente que eu atendo, e a primeira coisa que eu faço é dar uma aula sobre capsulite adesiva. É o paciente ficar ciente do que vai acontecer com ele. É educar, é explicar o ciclo natural dessa doença. É explicar quais as posições vão promover conforto e quais posições podem, de certa forma, aumentar
o nível de inflamação e dor desse paciente. Então, precisa educar o meu paciente quanto aos movimentos. Eu não vou falar para ele assim, ó, para de usar o braço. Não, muito pelo contrário, ele deve utilizar o braço que está lá com a capsulite adesiva. Quando nós estamos com um paciente na fase de irritabilidade moderada, ele ainda apresenta dor, então aí você tem os seus recursos de analgesia e você escolhe o que se encaixa com ao seu entendimento clínico e com o quadro álgico do paciente, você que vai determinar a sua escolha. As técnicas manuais, neste momento, elas já podem ser moderadas para intensa, então você pode utilizar de técnicas grau 3, ok? Ah, Flávio, posso fazer mobilizações grau 4? Tudo vai depender do entendimento do seu paciente, da tolerância à técnica. O que você não pode fazer é produzir dor após o tratamento, né? Então, tenha cuidado com técnicas que muitas vezes podem produzir dor. É claro, muitas vezes você vai fazer uma técnica, o paciente vai relatar incômodo, é normal. Porém, né, na escala EVA, essa dor não pode ultrapassar mais que 6. E aí vem os alongamentos que eles colocam na literatura, e os alongamentos são primordiais. Quando eles colocam alongamento, eles pensam sempre na cápsula posterior, nos alongamentos da cápsula posterior do ombro, né? Não só da cápsula anterior, mas de toda a cápsula articular. Neste momento, pode utilizar alongamentos suaves a moderados, porém a grande sacada desses exercícios é não produzir dor após o tratamento, da mesma forma que as técnicas, né, de terapia manual. Nesta fase de irritabilidade moderada, nós precisamos trabalhar com ativação. Eu, particularmente, não gosto de falar muito da parte de força, né? Porque eu acredito que nesses pacientes nós precisamos da ativação e não força. O músculo muitas vezes está lá apagado, sem funcionar, então eu preciso acordar este músculo. E aí eu vou dar uma ênfase nos músculos periescapulares, nos músculos do tronco, do core, né? Nos músculos glenomerais, e posso fazer um trabalho associado em cadeias, como o Ramon falou hoje muito bem, sobre fortalecimento, trabalhando em cadeias. E nesse momento de ativação muscular, eu preciso organizar esse complexo articular. Eu aprendi com o meu professor Leandro Calazans, né, como funciona o comportamento muscular do ombro na presença de dor. E, por exemplo, nesta fase de irritabilidade moderada, Flávio, eu penso sempre em dar maior ativação ao trapézio médio inferior e serrátil e tentar minimizar as ativações musculares no trapézio superior e no elevador da escápula, né? Se você tocar lá no trapézio superior em um paciente que apresenta capsulite adesiva, você vai perceber, também parece uma pedra. Então, eu tento dar atividade ao trapézio inferior pensando em minimizar a atividade excessiva do trapézio superior. Pensando lá nos músculos do manguito, eu dou uma ênfase muito grande, principalmente nos rotadores externos e no supraespinhal, que é um abdutor até 30 graus, e eu dou a ênfase nesses músculos, no supra, no infra e no redondo menor. Em contrapartida, eu tento evitar as rotações internas, como, por exemplo, peitoral maior, subescapular, grande dorsal, enfim. Apenas nessa fase, porque eu preciso agora organizar esse ombro, ok? Em relação ao seu comportamento muscular. Evito também ativação de deltoide de forma isolada, né? Exercício resistido para deltoide. Até porque o deltoide é um cooptador. Então, ele vai aproximar a cabeça humeral da glenoide, o que limita mais ainda o movimento. Continuo com a educação do paciente, porém agora já falo para ele alguns progressos nas suas atividades, principalmente para o ganho de movimentação e função, ou seja, eu preciso também algumas condutas domiciliares para ele fazer. E quando o paciente já chega na fase de irritabilidade baixa, agora eu vou utilizar de técnicas manuais, né? Grau 4, onde eu consigo trabalhar no final da DM, né? Técnicas com pressões excessiva. Utilizo os alongamentos sempre dentro da resistência do tecido. E aí eu tenho duas técnicas de alongamento que são sensacionais para esses pacientes que apresentam capsulite adesiva, que é a slap stretching e a cross-body stretching. Eu trouxe até um artigo que compara essas duas técnicas, né, em pacientes com capsulite adesiva. Aqui é a slap stretching e aqui é a cross-body stretching. E eles mostram que esse exercício aqui, o exercício da figura 3, ele é mais eficaz que o exercício da figura 2. Ah, Flávio, mas você prescreve os dois? Sim, prescrevo. É um bom exercício para alongar a cápsula posterior do ombro. Em relação à parte de ativação muscular, nessa fase, aí, meu amigo, é o momento onde eu deixo o meu paciente bem à vontade, onde eu vou dar ativação
de forma geral. Eu não vou selecionar, eu quero mais ativação do trapézio superior ou inferior. Agora eu quero trabalhar voltado mais para a especificidade, para a demanda funcional do meu paciente. E aí nós vamos dar essa educação ao paciente, progredir nas suas atividades de altas demandas funcionais. Olha que legal, eu trouxe aqui uma revisão sistemática lá da Cochrane, né? Onde o professor Tarcísio comentou sobre ela, que fala sobre terapia manual e exercícios em pacientes com capsulite adesiva. Pegando aqui o desfecho dor, a gente percebe, ó, aqui nós temos um grupo que fez terapia manual, exercícios e eletroterapia e uma injeção salina. E o outro grupo fez injeções de glucocorticoides, né? As famosas infiltrações. No desfecho dor, eu vejo que, de certa forma, foi favorável mais para quem fez as infiltrações, assim como para o desfecho função. O que eu quero falar para vocês? Que essa revisão sistemática mostra que os melhores dados disponíveis, né, mostram que uma combinação de terapia manual e exercício pode não ser tão eficaz quanto a injeção de glicocorticoide, isso a curto prazo. Quando falo curto prazo, além de 4 ou 6 semanas, estaria falando do estágio inicial da capsulite adesiva. E para falar de capsulite adesiva, não podemos esquecer esse guideline que foi publicado lá na JOSP, né, que é o nosso guia de tratamento. Foi publicado em 2013 e até hoje é o que, de certa forma, me ajuda na prática clínica, é o meu guia de tratamento. Primeira coisa que eles trazem, recomendações baseadas em fortes evidências. As injeções de corticosteroides, combinadas com exercícios de mobilidade do ombro e exercício de alongamento, são eficazes no alívio da dor a curto prazo e na função, curto prazo de 4 a 6 semanas do estágio inicial da doença. Então, ó, boa recomendação de injeções de corticosteroides. Educação do paciente. Aqui estou diante de uma recomendação baseada em evidências moderadas. Então, nós devemos utilizar a educação do paciente, nós precisamos mostrar para o paciente, descrever o curso natural da doença, ele precisa estar ciente de tudo que vai acontecer com ele à medida da sua evolução. Então, promover modificações das atividades para incentivar o conteúdo de movimento funcional e livre de dor. E a gente precisa incentivar o paciente a utilizar o seu membro, que está lá com a capsulite adesiva. Você não pode se privar do movimento. Muito pelo contrário, você tem que movimentar. Exercícios de alongamento também são recomendações baseadas em evidências moderadas. Então, esses pacientes devem ser instruídos para exercício de alongamento. A intensidade dos exercícios vai ser determinada justamente pelo nível de irritabilidade dos tecidos. Então, aí está a sensibilidade do fisioterapeuta, está a capacidade de entender como funciona a prescrição de exercícios nesses pacientes. Então, uma boa indicação para esses pacientes. E eles trazem aqui a mobilização articular com uma recomendação baseada em evidências fracas, ok? Infelizmente, as mobilizações articulares nesse guidelines têm evidências fracas. Você pergunta, Flávio, você utiliza? Sendo bem sincero, utilizo muito, principalmente no início, eu movimento muito aquele ombro, né? Utilizo técnicas de Maitland, técnicas de Mulligan, enfim, utilizo bastante, né? Ah, mas o guideline fala isso. Beleza, mas eu vejo muito resultado capsulite adesiva utilizando esse tipo de técnica, principalmente para melhora da mobilidade, redução da dor e melhora da função. Eu trago para vocês agora um relato de caso, né, que fala sobre a adição de dry needling em pacientes com capsulite adesiva. Aqui está o diagrama corporal da dor do paciente, onde mostra os pontos que ele refere dor, né, ou seja, P1 está aqui, P2 aqui, e eles avaliaram, através de questionários funcionais, dor e função, avaliaram, utilizaram a escala numérica da dor e amplitude de movimento. O que é que eles encontraram? E obteve-se uma melhora significativa tanto na amplitude de movimento, na dor e na função naqueles pacientes que adicionaram o dry needling no seu tratamento. Ou seja, é mais um recurso que nós, fisioterapeutas, podemos utilizar com o objetivo de melhorar dor, função e mobilidade. Aqui um paper lá da JOSP que fala sobre justamente o que o fisioterapeuta ele pode fazer para pacientes que têm dor no ombro causadas por uma capsulite adesiva.
seria um painel de especialistas, recomendações de especialista. A primeira recomendação: os pacientes devem aprender, né, sobre os sintomas e sobre o curso natural da doença. O que vai acontecer com ele ao longo do tempo. Além disso, os pacientes devem continuar usando o ombro afetado durante a sua atividade diária. Outra informação importante: um bom programa de tratamento que combina exercícios de educação, mobilidade, alongamento e mobilizações articulares. Quarta recomendação: calor e outros tratamentos aplicados ao ombro também pode tornar mais eficazes os exercícios de mobilidade e alongamento. E, por último, que o médico ele pode sugerir uma boa injeção, né, de corticosteroide no ombro do paciente, principalmente quando for no estágio inicial da doença. Para finalizar, eu trouxe aqui um outro relato de caso, né, que tem uma abordagem muito diferente do que eu comentei com vocês até agora. Eles tinham o objetivo de fazer uma avaliação e tratamento de um paciente que estava na fase de congelamento, utilizando 3 estratégias: educação em neurociência da dor, discriminação tátil e imagens motoras graduadas. Vamos lá. A primeira, durante a avaliação, eles fizeram um diagrama corporal da dor para entender onde o paciente apresentava dor e onde era a sua maior rigidez, né? Dá para ver aqui, ó, que ele relatava a rigidez nessa região escapulotorácica e dor constante, né? Aqui onde tem em azul, está marcado em azul. Esse paciente foi avaliado em relação à sua mobilidade, ó, flexão, abdução, rotação externa e interna. Percebam que no membro direito ele tinha uma flexão de 61 graus, abdução 32 graus, e olha a rotação externa, 3 graus de rotação externa. Então, a perda da rotação externa é algo marcante na capsulite adesiva, pessoal. Então, preste atenção nos pacientes quando forem fazer essa avaliação. Eles utilizaram questionários para avaliar dor e função e também para avaliar medos e crenças. Utilizaram o SPADE e o paciente obteve um score de 64%, o que indica um alto nível de incapacidade. E no questionário FAB, que tem 2 domínios, né, relacionado à atividade física e relacionado ao trabalho, no primeiro domínio, relacionado à atividade física, ele obteve 22 pontos. Já relacionado ao trabalho, 34 pontos. O que sugere que é um paciente com níveis elevados de crença e medo. Aqui está a foto da paciente, mostrando toda a sua limitação de movimento. Olha a rotação externa do ombro direito dessa paciente. Olha o grau de abdução, olha o grau de flexão. Olha como ela não consegue fazer rotação interna, né? Colocar a mão atrás das costas. Beleza, as primeiras intervenções que eles fizeram. Vamos mudar o seu estilo de vida, ok? Primeiro ponto, você tem que pensar na sua doença de uma forma mais positiva, né? Uma perspectiva positiva sobre a sua recuperação. Além disso, você precisa melhorar a sua hidratação, nutrição e o seu sono. Eles prescreveram também um aplicativo para ela que ajudava a fazer técnicas de relaxamento, ou seja, o aplicativo lembrava que ela deveria fazer algumas técnicas de relaxamento, principalmente quando ela estava um pouco mais ansiosa, nervosa, enfim. E, além disso, eles prescreveram exercícios aeróbicos de intensidade moderada, como, por exemplo, caminhada por 15 minutos. Né? Então, faça exercício de caminhada ou bicicleta durante 15 minutos. E aí eles fizeram intervenções. A primeira intervenção foi a educação em neurociência da dor. Eles tinham como objetivo explicar por que a dor acontece no ombro desse paciente. Eles falavam, a dor é uma saída produzida por nosso cérebro, em resposta a algo que ele percebe como perigo. A dor, de certa forma, não está necessariamente associada ao dano tecidual. E o ambiente, ele pode influenciar na intensidade percebida na sua dor. Eles fizeram 6 recomendações baseando na educação em neurociência da dor e eles começaram em seguida o treinamento de discriminação tátil. Como é que funciona isso? Eles tiraram uma foto, né, do ombro da paciente e marcaram 5 pontos. E esses pontos foram marcados de acordo com o quadro álgico da paciente, que eram os pontos com maior sensibilidade dolorosa. Eles marcaram, tiraram uma foto e, em seguida, essa paciente ela ficava sentada numa cadeira, um espelho na lateral, e ela ficava mostrando o ombro não afetado para o espelho, justamente para ela ter a imagem do membro direito,
que é o membro que está com a capsulite adesiva, e ela interpretar que aquele ombro, de certa forma, está bem, está sem nenhuma presença de dor. Em seguida, eles pediam para o marido dela, com uma borracha, tocar esses pontos, e ela precisava acertar justamente, ó, que ponto eu toquei aqui? Foi ponto 1, 2 ou 3? Ela ia falando. Esse treinamento tátil, né? Muito interessante essa abordagem. E aí esses autores mostram, né? Eles relatam que permitir que os pacientes vejam a imagem no espelho da parte do corpo afetada resulta em maiores melhorias na dor e na acuidade tátil, em comparação com a não visualização da imagem refletida. Ou seja, você utilizar treinamento de discriminação tátil ajuda muito na melhoria da dor do seu paciente. Além disso, eles fizeram um treinamento de imagens motoras graduadas. O que eram isso? Aqui eu tenho 8 imagens. Eles pediam para a paciente imaginar cada postura 2 vezes e repetir todo o processo 3 vezes por dia. Ou seja, ó, imagina que você está elevando os seus ombros, né? Não faça o movimento, só imagina. Agora, ó, imagina você elevando os braços, né? Volta. Então, eles faziam esse processo dela imaginar o movimento, não realizar, só imaginar mesmo. E repetia 3 vezes por dia. A literatura traz que movimentos corporais imaginários acabam ativando o córtex de maneira semelhante aos movimentos executados de forma ativa. Então, ó, mais uma conduta terapêutica que você pode agregar no seu tratamento. E eles utilizavam também a terapia do espelho, que é basicamente o quê? Bem parecida com a parte de discriminação tátil. Você vai utilizar um espelho, né? O braço que tem um problema fica atrás do espelho e ela movimenta o braço que não tem a capsulite adesiva. De forma indireta, ela vai criar uma representação gráfica do membro direito, porque o espelho vai refletir essa imagem. E essa terapia vai dar um forte feedback cortical sensorial positivo de que o movimento não precisa ser doloroso, permitindo que o paciente acredite que é possível um movimento sem dor e com qualidade, né? Resultados: utilizando apenas a terapia dos espelhos por 1 semana, o paciente conseguiu mover de forma ativa o ombro envolvido por todos os movimentos, apresentando baixos níveis de dor. Enfim, o que é resumindo esse artigo, eles fizeram 12 semanas de tratamento utilizando essas estratégias. Ao total foram 20 atendimentos e essa paciente demonstrou melhorias consistentes nas classificações de dor e nas medidas ativas de amplitude de movimento. Ok, pessoal? Eu encerro por aqui. Queria agradecer a todos que estão participando do evento, aos meninos que estão na organização. Meu muito obrigado. Vamos voltar agora aqui para a mesa, que chegaram algumas dúvidas. A primeira é a seguinte: diz, sobre a capsulite adesiva, pode resultar em dores no peito? Qual seria o tratamento mais indicado nesse caso? Foi Edu que perguntou, só tem assim no chat. Não entendi, Bárbara. Aqui, Qualquer um dos dois pode responder, ele não especificou. Veja só, assim, tudo depende, não é uma regra, certo? Vocês conseguiram me ouvir? Estou conseguindo ouvir, Bárbara. Isso não é uma regra. Pode, assim, muitas vezes essas condições, essas dores, né, estão associadas a outras condições clínicas. Não necessariamente a capsulite adesiva vai promover dor na região do peitoral, né? Mas, por exemplo, se ela tem um aumento da atividade muscular do peitoral, pontos de gatilho, tem que ver qual a origem dessa dor, como é essa dor, é uma dor nociceptiva, enfim, como é o comportamento, mas não é uma regra. Eu nunca atendi pacientes que relatavam uma queixa de dor na região do peito. Não sei se o Diego tem outra experiência. Eu concordo. Não é uma forma que a gente vê os pacientes com capsulite adesiva. Você não apresenta com essa dor característica de lesão no peitoral ou dor no peitoral. Muitas vezes eles têm dor referida, que é a dor que corre pelo nervo, mas é uma dor que normalmente ela irradia distalmente ao ombro e não proximal ao ombro, no caso, na região do peitoral. Tá? E pode ser muitas vezes um ponto de gatilho ativo, né? Promovendo essa dor. Isso, exatamente. Pronto. A segunda
pergunta foi de Léo Lima. Ele diz assim: boa tarde. O senhor falou, baseado em evidências, que existem diversas técnicas terapêuticas recomendadas para a capsulite adesiva. Porém, existe alguma técnica da fisioterapia? Bárbara, acho que o seu áudio tá falhando um pouco, eu não estou ouvindo. Mas eu consegui visualizar a pergunta dele. Assim, Léo, o que acontece? O mais importante, cara, é você saber, né, o que deve ser feito, quais são as principais evidências no tratamento. Não se preocupa com aquilo que não deve ser feito. Se não deve ser feito, ok? Basicamente, se a gente pensar no tratamento desse paciente, é o quê? Se você conseguir identificar uma capsulite em estágio inicial, é entrar com infiltração, 4 a 6 semanas vai apresentar excelentes resultados, pelo menos a literatura traz isso. Em seguida, trabalhar com a educação do paciente, explicar o curso natural da doença para ele, ele precisa entender, ou seja, trabalhar com a educação do paciente. Os alongamentos, aqueles alongamentos específicos para a cápsula posterior, serão essenciais. E, cara, botar a cabeça justamente para funcionar, porque nós precisamos agora organizar um complexo articular que está com uma contratura, né? Não existe um protocolo para capsulite adesiva, existe sim um raciocínio clínico específico para os sinais e sintomas que o seu paciente apresenta. E Bárbara, conseguiu ouvir? É que eu consegui ouvir, é porque minha internet está um pouco instável. Outra pergunta. Visando a rápida recuperação da função do paciente, como vocês costumam interferir sobre a rotina deles quando eles estão fora da clínica? Tem alguma recomendação do que eles fazerem fora do tratamento quando está dentro do consultório? Pode falar, Diego. Eu queria entender a pergunta melhor. Fora da clínica, eu não entendi. Recomendações para casa, entendeu? O que ele pode fazer em casa? Aí eu prefiro que o doutor Flávio dê todos os exercícios e seja bem agressivo em relação àquela amplitude de movimento. Eu digo aos meus pacientes que o vilão na capsulite adesiva não sou eu, é o Flávio. É verdade, é verdade. Cara, se tem uma disfunção no sistema músculo-esquelético, né? E a desafiadora é a capsulite adesiva, né? É um desafio tratar capsulite, mas eu particularmente adoro tratar capsulite adesiva. Quando chega um paciente, eu fico feliz pra caramba, né? Porque tudo que eu quero, na verdade, é devolver a função daquele paciente. Em relação a isso, Bárbara, eu tenho muitas vezes já uma cartilha pronta de exercícios que eu dou para o paciente justamente para ele fazer em casa. Tenho utilizado estratégia, aqueles exercícios que eu mostrei, os 2 alongamentos de cápsula posterior, ali tem que virar rotina, né? O próprio paciente pegar uma toalha, colocar em um varal e movimentar o ombro, isso é primordial, né? Então, assim, isso vai da criatividade do fisioterapeuta em montar justamente um programa domiciliar e explicar todos os cuidados que esses pacientes devem ter, né, no seu ambiente domiciliar. E Lucas perguntou sobre esses exercícios. Se o paciente fizer, porque o exercício é remédio, né? Se ele fizer o uso inadequado do exercício, assim como às vezes fazem do remédio. Por exemplo, na sua cartilha vem dizendo para fazer um número X de repetições, tantos dias por semana, e ele exceder no afã de ficar melhor mais rápido. Existe alguma relação oferta-demanda que possa prejudicar o tratamento? Já vou te avisando. Geralmente eu falo para o paciente assim, faz quantas vezes você quiser. Sabe por quê? Se você falar assim, faz 3 de 10, ele não faz. Sendo bem sincero. Então, deixo bem claro para ele, se você conseguir fazer, ótimo. Se tiver algum incômodo, me avisa, manda uma mensagem, fez alguma coisa errada, né? Mas, por exemplo, se é um paciente que está ali num quadro de irritabilidade alta, eu vou prescrever muitos exercícios de mobilidade para a coluna cervical e torácica. Muitas vezes não penso nem em mexer no ombro, né? Porque o desafio da capsulite adesiva para
para os pacientes e também para os fisioterapeutas é o medo de mexer no ombro. Muitas vezes nós precisamos mexer justamente onde? No tronco. Não é um trabalho voltado só apenas para o ombro, não é um tratamento local. Eu preciso enxergar toda essa complexidade, né? O tronco tem uma interferência muito grande no complexo articular. Então, prescreva exercícios de membro inferior, exercícios para abdominais, enfim, o que for. Eu preciso explorar esse paciente ao máximo. Pronto. E para encerrar, o Nilson perguntou o seguinte: pode haver alguma relação direta ou indireta da capsulite adesiva com a cirurgia de mamoplastia total? Sim. O que acontece é, muitos desses pacientes que que fazem um procedimento por qualquer motivo, seja tanto estético como pacientes que fazem mamoplastia preventiva ou retirada das mamas preventivas por conta de câncer, normalmente, por conta das limitações pós-operatórias, eles desenvolvem, sim, a capsulite adesiva, tá? Então, é bem comum acontecer poucos meses depois, 6 meses, 8 meses depois, o paciente vem e você tem que saber investigar. Se você não souber dessa informação, você não vai investigar essa informação, não vai saber a causa, tá? Então, é um paciente que não tem nenhum fator de risco, exceto a cirurgia anterior, que foi uma mamoplastia ou uma retirada da mama, por qualquer motivo que seja. Então, isso acontece sim. E por que é que tem essa ligação? Essa dúvida agora é minha. A ligação existe pela limitação que o paciente é imposto no período pós-operatório. Para que ele consiga a cicatrização adequada da mamoplastia ou da retirada das mamas, ele não pode fazer determinados movimentos e a principal articulação que sofre é o ombro, certo? E, claro, alguns cirurgiões plásticos, por exemplo, utilizam de outras vias de acesso, não só a axila, para fazer a mamoplastia, para fazer a cirurgia. Então, existe a subareolar também, que é feita, e essa cirurgia já lhe dá um pouco mais de movimento no ombro do que a axilar. Mas, de qualquer forma, o paciente pode terminar sendo acometido com isso também.